Oi, gente. Eu sou a Luísa Carvalho, vou apresentar para vocês o artigo que eu escolhi. O nome do artigo é Palatalization in Brazilian Portuguese English Interphonology, que numa tradução bem livre seria Palatalização na Interfonologia do Português Brasileiro e Inglês. Foi escrito pelas autoras Melissa Bertoni Tecchio e Rosana Denise Coiriche, não sei bem como pronunciar o nome delas. Foi um texto que eu tirei da revista virtual de estudos da linguagem, a Rebel. É um artigo que foi publicado em 2006. Eu escolhi esse artigo basicamente por dois motivos. O primeiro é que eu sempre tive interesse pela área de fonética e fonologia da língua inglesa. E o segundo que me chamou a atenção foi elas trabalharem com essa questão da interfonologia. Então, eu já conhecia o termo interlíngua, mas nunca tinha ouvido falar de interfonologia. E, basicamente, tem um conceito muito semelhante ao de interlíngua. Quanto à interlíngua, o espaço entre o que o aprendente já tem de conhecimento linguístico da língua materna dele e o que ele está aprendendo da língua-alvo, da língua estrangeira que ele está aprendendo. Então, basicamente, essa é a interlíngua. E o que as autoras usam aqui é a interfonologia, que se dá no nível da fonologia. Então, quando esse aprendente está no processo de aquisição da fonologia da língua-alvo, a língua que ele está estudando. Então, segundo as autoras, o interesse recente de investigar a produção das consoantes finais do inglês ocorre, por exemplo, devido à complexidade da estrutura silábica dessa língua diante da estrutura silábica do português brasileiro. Por exemplo, no português brasileiro, não ocorre de uma sílaba ou de uma palavra terminar em uma plosiva alveolar, mas isso ocorre na estrutura silábica do inglês. Então, diante disso, os aprendentes brasileiros eles buscam simplificar essa estrutura e eles acabam adicionando uma vogal epentética após as obstruentes finais, enquanto isso não ocorre na língua inglesa em si. E no caso das plossivas alveolares, pode ocorrer a palatalização ou ainda a palatalização com a vogal epentética, como ocorre com uma palavra bem comum no nosso dia a dia, que é internet. Então, no inglês, a gente tem no final dessa palavra, uma consoante plosiva alveolar, e quando trazida para a nossa língua, para o português brasileiro, a gente adiciona uma vogal epentética. Então, vocês têm aí isso que ocorre nesses dois primeiros casos, internet e internet. E no último caso, além da vogal, a gente tem também a ocorrência da palatalização. Então, fica internet. A palatalização, segundo as autoras, é um fenômeno comum no português brasileiro, e um dos motivos é o fato de que no português brasileiro as plossivas alveolares são uma estrutura proibida na posição final das sílabas. Então, essa palatalização é esse processo alofônico que envolve as plossivas alveolares, mas elas se apresentam em distribuição complementar com as africadas, isso no português brasileiro. Assim, as africadas não são fonemas no português brasileiro, mas alofones nas plossivas alveolares, que podem ocorrer em alguns idioletos diante da vogal anterior i, principalmente a vogal anterior alta. Isso é também uma característica das línguas naturais, não apenas da língua portuguesa, mas isso não ocorre na língua inglesa.
No inglês, as plosivas alveolares podem ser palatalizadas no final da palavra quando se encontram diante da glide, o ia. Então, a gente tem dois ambientes fonológicos distintos que ocorrem. Diante de tudo isso, o objetivo das autoras é investigar a relação entre o dioleto português brasileiro e a ocorrência da palatalização com ou sem vogal epentética na interfonologia do português brasileiro e inglês. Então, só para deixar bem claro que o foco delas é investigar como que ocorre, se ocorre esse processo fonológico da palatalização na interfonologia. Como expliquei no início, esse espaço em que o aprendente de língua inglesa está ainda adquirindo, né, em processo de aquisição da fonologia da língua alfa. Então, os aprendentes de língua inglesa falantes de português brasileiro tendem a palatalizar as plosivas alveolares devido a uma dificuldade máxima que se apresenta na pronúncia da L2, ao ter que separar os dois alofones em fonemas distintos, de acordo com o lado. Como eu expliquei, no português brasileiro, nós temos as africadas, elas são variações das plosivas alveolares. Então, elas ocorrem em distribuição complementar, diferente do inglês, em que isso não ocorre. Então, nós temos fonemas distintos no inglês. E Lado explica, as autoras utilizam as palavras de lado para dar uma explicação, uma possível explicação do porquê que o aprendente brasileiro de inglês tende a palatalizar, que seria por essa dificuldade em ter que separar o que na sua língua materna ocorre como alofone e na língua alvo são fonemas distintos. Para isso, as autoras lançam as seguintes hipóteses. A primeira é de que a ausência da palatalização no português brasileiro pode indicar ausência de palatalização na interfonologia do português e inglês. E a segunda, os ambientes fonológicos que produzem a palatalização na interfonologia do português e inglês não coincidem com os ambientes fonológicos em que ela ocorre no português brasileiro. Participaram da pesquisa 30 aprendentes de inglês de nível intermediário, que já haviam cursado cerca de 150 horas de instrução no curso. 15 deles eram do sexo masculino e 15 do sexo feminino, com idades entre 15 e 47 anos. Todos eles eram estudantes do curso de inglês da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um curso extracurricular. Acredito que tenha uma estrutura semelhante à dos cursos livres na UFPA. E como instrumentos de coleta, elas utilizaram um questionário para traçar o perfil com informações pessoais e 2 testes de produção. O primeiro foi um teste de leitura de frases em inglês, com 240 sentenças curtas. E essas sentenças, elas tinham como ambiente fonológico as vogais I, E, O e as consoantes, que aí se apresentam para vocês. E também silêncio. Então, havia uma palavra que terminava em uma plosiva alveolar e era seguida de silêncio. E o segundo teste de produção de fala foi a leitura de frases em português brasileiro, 16 sentenças curtas. E as palavras-alvo eram aquelas que continham graficamente representadas as sílabas T e D no final.
tanto as frases em inglês quanto as frases no português brasileiro não tinham um tópico em comum. Então, eram frases sobre diversas temáticas. Categoria, que foi a produção alvo. Então, onde a palavra terminava em t, foi pronunciado t, onde a palavra terminava em d, foi pronunciado d. A partir da análise dos dados, as autoras chegaram aos seguintes resultados. Vocês podem acompanhar visualizando a tabela número 1, que mostra a produção das alveolares, das explosivas alveolares no final de palavras, na interfonologia português brasileiro e inglês. Então, a palatalização realizada por aprendentes brasileiros na produção de fala em inglês teve uma média de ocorrência de 12,6%, sendo 10,7% das vezes a ocorrência de palatalização e 1,9% palatalização com a vogal epentética. E, segundo as autoras, os participantes que palatalizaram no português brasileiro abaixo de 25% das vezes não palatalizaram no inglês também, ou se fizeram, foi com uma frequência muito baixa. E esses dados, segundo as autoras, mostram que a ausência de palatalização no português brasileiro pode ser um indicador de que haverá ausência do fenômeno também na produção de fala em língua inglesa. Então, elas pontuam, a partir da análise desses dados, que o idioleto da L1, da língua 1, sozinho não pode ser um fator suficiente para provocar a palatalização no inglês. Então, a partir daí, elas dizem que a primeira hipótese se sustenta. Em seguida, na tabela número 2, elas mostram a frequência com que houve palatalização nos seguintes contextos fonológicos, com a vogal I, a vogal E e a vogal O. E ao contrário do que era esperado, que era que ocorresse a palatalização principalmente diante da vogal anterior alta I, como é comum no português brasileiro e nas línguas naturais, o que os dados delas mostram é que a maior frequência de ocorrência foi diante da vogal O, com 13,9% das vezes. Na terceira tabela, elas mostram a ocorrência da palatalização diante de outros ambientes fonológicos, trazendo dessa vez as consoantes e também quando era seguido de silêncio. Então, o que se pode perceber é que o silêncio provocou mais palatalização do que as consoantes, e as consoantes provocaram mais palatalização do que as vogais. Entre as vogais, a vogal anterior alta I não se mostrou um motivador de palatalização, mas a vogal posterior, O, motivou com maior frequência a ocorrência da palatalização. Já entre as consoantes, que vocês podem acompanhar pela tabela 3, houve uma tendência de os fonemas desvozeados serem mais problemáticos que os pares vozeados. Entre as explosivas, por exemplo, as alveolares foram as menos problemáticas, sendo as velares mais problemáticas. Entre as fricativas, as autoras apontam que as labiodentais apresentam-se como mais problemáticas e as alveolares menos
Entre as nasais não houve diferenças significativas. A partir desses dados, os autores afirmam que a segunda hipótese da pesquisa também se sustenta. Isso porque os dados mostram que há uma relação entre a palatalização do português brasileiro e na interfonologia, do português brasileiro e inglês, mas os ambientes fonológicos em que ocorre essa palatalização não coincidem. Na quarta tabela, mostrada no artigo, a gente tem como visualizar melhor o ambiente que se mostrou mais problemático, que é a fricativa labiodental surda, FA, e a menos problemática, que é a sibilante C. Então, a partir desse quadro, as autoras também postulam que a ocorrência da palatalização não está apenas condicionada à palavra, mas ao próprio ambiente fonológico em que ocorre. Após a análise dos dados, as autoras chegam às seguintes conclusões: de que os aprendentes brasileiros que não palatalizam no português brasileiro tendem a não palatalizar no inglês também. A frequência de ocorrência da palatalização com aparecimento de vogal epentética foi de apenas cerca de 2%. A palatalização ocorreu em ambientes fonológicos aleatórios e o modo de articulação parece ter influência na ocorrência desse processo. E, por fim, os ambientes fonológicos não coincidem. A palatalização parece ser condicionada pelo ambiente fonológico e não apenas por palavras isoladas. Após a sessão da conclusão, as autoras apresentam ainda duas outras sessões. Uma sessão sobre as limitações da pesquisa e sugestões para pesquisas futuras. Entre elas, as autoras pontuam a variedade do lugar de coleta. Então, elas acreditam que tornaria a coleta de dados mais rica se elas aumentassem o número de participantes da pesquisa e variassem a origem desses participantes de outros lugares do Brasil. E também a redução dos contextos fonológicos analisados, porque elas tiveram que lidar com vários ambientes fonológicos para análise dos dados. E, por último, utilizar a fala livre na coleta de dados, em vez de usar os testes de leitura como elas fizeram. E na última sessão do artigo, elas discorrem sobre algumas implicações pedagógicas que essa pesquisa realizada por elas pode desenvolver, pode fomentar. Então, segundo as autoras, é importante que tanto os materiais didáticos quanto os professores percebam e estejam conscientes a respeito da influência que a língua materna pode exercer sobre a interfonologia desse aprendente, quando ele está nesse processo ainda de aquisição da fonologia da língua-alvo, nesse caso específico em inglês. Além disso, elas acreditam que haja ainda uma literatura muito escassa e, partindo dessa premissa, esse trabalho e outras pesquisas podem auxiliar a entender como funciona esse processo fonológico específico, que é a palatalização, e isso seria um suporte, pode servir como um suporte no preparo das aulas voltadas para a fala, para a pronúncia, e funcionar como uma ferramenta de ensino e aprendizagem da segunda língua, da língua estrangeira. Então, esse foi o artigo que eu escolhi.
Eu espero que eu tenha conseguido apresentar de uma maneira clara para vocês. Depois, para quem quiser, eu posso disponibilizar o arquivo em PDF que eu tenho, o artigo está em inglês. E qualquer dúvida a gente conversa um pouco melhor na terça-feira, que é quando o professor vai abrir o fórum para discutir esse trabalho.